Esse tema que eu vou estar trazendo, ele não é um tema novo para mim, tá? E a gente vai estar dialogando algo que eu tenho, está inclusive repetitivo, tá? Se eu tenho alguém aqui que me acompanha, que já viu minhas palestras, vai dizer, sim, mas e aí, tá? É repetitivo. Eu tenho feito questão da gente poder conversar sobre colonialidade e decolonialidade, justamente porque essa relação, ela não sei se justifica, mas ela faz com que seja meio que transpareça muitas das questões que a gente tem encontrado e se deparado na educação, em específico na educação matemática, tá? Eu gostaria de agradecer também a Bruno, porque a gente falar para nossos pares é muito fácil, Bruno, é o comum, mas a gente falar num componente chamado seminário, é interessante porque em seminário vai estar pessoas de diversas áreas, tá? Eu vou estar usando um PowerPoint que não vai aparecer para vocês, mas apenas para poder me guiar, tá? Porque senão eu sou prolixa. Então, senão eu vou estar aqui falando com vocês até dizer chega, tá? Então, e também, quando vocês quiserem interromper, vocês me falam, porque eu acho que é importante que a gente possa estar nessa questão de poder estar dialogando sobre a questão, tá bom? Então, a gente vai estar conversando sobre a colonialidade e decolonialidade em diálogos com a etnomatemática. E por que esse diálogo com a etnomatemática? Justamente porque eu sou dessa área, né? Eu sou uma mulher negra e que estudo etnomatemática e as diversas áreas do conhecimento, tá? E eu não sei se, já que está aberto para a comunidade, se tem alguém que não consiga estar vendo, né? Então, eu vou estar, inclusive, fazendo autoapresentação, tá, professor Bruno? Eu tenho cabelos crespo, muito crespo, um cabelo crespo branco, né? Já estou me aproximando a 60 anos, então tenho muitos cabelos brancos. Eu estou vestindo um vestido branco, estou usando um brinco, que inclusive está só um, não estão os dois, está apenas um. Uso um colar fino, estou na sala de minha casa e, no fundo, tem uma janela, tá? Então, essa é a minha autoapresentação. E uma coisa que eu trago sempre é esse meu lugar de fala, tá? O meu lugar de fala é um lugar de uma mulher negra diaspórica, uma pesquisadora de etnomatemática, cultura africana e cultura quilombola, sou soteropolitana, sou docente da Unilab, sou professora associada da ULAM, a Unilab é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e sou professora associada da ULAM, que é a ULAM, é a Universidade Luiz Janconde. A Unilab fica em Salvador e fica em Redenção. Eu, particularmente, estou no campus de Salvador, de Malês, né, que é em São Francisco do Conde, na Bahia, mas já fui do outro campus também. E a ULAM, ela fica em Angola, né, a universidade que eu sou do mestrado e que semestralmente eu vou e acompanho. Sou coordenadora do GEPEN, que é o Grupo Interdisciplinar em Estudo, Pesquisa e Etnomatemática. Sou membro da BPN e sou também de outros grupos que a gente possa estar compondo, tá? Sim, mas onde é que a gente vai estar começando essa nossa conversa, tá? Essa nossa conversa, ela vem se construindo a partir de diversos diálogos. Ela vem se construindo a partir de, inclusive, diálogos com pessoas tanto da área de educação matemática quanto de outras áreas específicas. Isso porque, quando a gente pensa em decolonizar saberes, né? Pensando em colonialidade, decolonialidade, e quando a gente pensa em decolonizar saberes, a gente não pode estar colocando apenas dentro de uma caixinha que é do componente pensando em matemática. Isso por quê? Porque quando a gente traz as relações que é dada a partir da colonialidade,
a gente percebe que a colonialidade, ela perpassa por várias áreas do conhecimento, tá? Aliás, ela perpassa por todas as áreas do conhecimento. Então, quando a gente pensa em decolonizar, a gente também tem que pensar por esse caminho. E se a gente começar a pensar em decolonizar apenas a matemática, a gente vai estar voltando, entrando outra vez em uma caixinha, tá? Então, esse diálogo, ele vem se construindo desde Fanon, tá? Então, a gente pensar em decolonizar, a gente pensa em descolonização, tá? Porque Fanon trazia isso aí, e para depois a gente pensar em decolonizar. Quando eu trago o que Fanon em Condenados da Terra, acho que é Condenados da Terra, quando a gente traz Fanon, ele fala justamente dessa preocupação que a gente tem que ter, da gente não ficar submissa a, tá? E aí, a gente traz para autores que são da contemporaneidade, que já discute também, mesmo quando não cita Fanon, eu digo para vocês que essas pessoas bebem também dele, tá? Então, nesse momento, a gente vai estar também pensando qual a importância dessa discussão de colonialidade e decolonialidade aqui no Brasil, tá? Como diz Lélia Gonzalez, né? No América Africana, cuja latinidade, por inexistência, teve trocado o T pelo D, e assim tem seu nome assumido com todas as letras, América Latina, o que justifica essa neurose cultural do racismo. E é essa neurose cultural do racismo que faz com que haja uma educação que seja colonializada, né? Uma relação social, educacional que seja colonializada. Tá? Então, Lélia, ela fala isso no livro dela, A Categoria Política Cultural da Americanidade, tá? E ela traz também em diversos outros componentes dela, né? Diversas falas dela, ela traz essa preocupação dessa troca desse T pelo D, né? E aí a gente ficou na América Latina, né? Então, isso aí é um dos motivos pelo qual é importante a gente estar discutindo essa relação da colonialidade. Mas esse colonialismo, ou essa relação, ela se dá desde o século XV, né? Então, no pré-colonialismo, que é 15 a 19, né, nesse pré-colonialismo, havia as manifestações culturais tradicionais que era dada como exótica, como superstição. Tá? Então, na metade do século XIX, se configura o colonialismo europeu. E com ele, né, com esse colonialismo europeu, as formações e deformação de um saber em detrimento ao outro. Os conhecimentos que fossem dados a partir da Europa eram conhecimentos tidos como ciência. Os conhecimentos que eram dados a partir das Américas e da África, ele era dado como exótico, como supersticioso, como não eram ciência, né? Como hoje a gente traz, muitas das vezes a gente fala que distancia o conhecimento de ciência e essas relações que são dadas são a partir de conhecimentos e o que é dada na Europa é dado a partir de ciência. Então, a gente precisa estar quebrando essa relação para que a gente possa ter tudo, enquanto ciência ou enquanto conhecimento, mas que sem essa relação de quebra hegemônica de quem é detentor do saber está em um espaço e quem não é detentor do saber está em outro espaço. Quando vocês quiserem, podem ir interrompendo, tá? Ok? Ok, professor. Até agora, está tudo tranquilo? A gente pode também... Sim. Ok. Então, e aí, de onde vem essa gênese dessa colonialidade? Eu gosto sempre de pensar na gênese a partir
do período iluminista, né? Porque foi nesse período iluminista que a Europa se torna o centro do mundo. Tá? Então, quando a Europa se torna centro do mundo, há uma distinção entre quem é superior, quem é inferior, né? Quem é mais racional, quem é menos racional, quem é civilizado, quem é primitivo, quem é moderno e quem é tradicional. Então, é lógico, se a gente está dizendo que a Europa ela está se sentindo, ela, nesse período, né? No período iluminismo, ela é o centro do mundo, então é claro que a Europa vai ter que ser superior, vai ter que ser mais racional, vai ter que ser civilizada, vai ter que ser moderna, tá? E aí, os outros, em detrimento a outros, que são os inferiores, os menos racionais, os primitivos e os tradicionais. Né? Então, há uma dicotomia entre um povo e outro povo. Né? Então, mesmo a gente entendendo que nesse período há as diversas culturas, né, e que a gente precisa respeitar as diversas culturas, né? Não, mas esse ego europeu de ser o centro do mundo, inclusive, faz com que ele se sinta o descobridor, né? Então, esse descobrimento das Américas, ele tem início nessa constituição de um ego europeu descobridor, colonizador, superior, diante de outros povos que sabemos que não foram descobertos, mas sim encobertos. Então, se encobriu valores, se encobriu cultura, se encobriu as ciências, se encobriu os saberes, se encobriu os valores, valor atingido. Então, se encobre um em detrimento a outro, né? Porque se eu não encubro esse um, eu não vou poder dizer que descobri, né? Então, eu venho, desculpe lá ele, ou lá ela, a Europa invade o continente africano e de lá traz para as Américas diversos profissionais, inclusive quando a gente pensa nas ciências e tecnologias, a gente pode afirmar que ele traz diversas pessoas que tinham conhecimento de ciência e tecnologia para as Américas. Tá? Então, são essas pessoas que, inclusive, constroem vários locais, e aí a gente deixa eu trazer para vocês, vou trazer para vocês Bahia, quem conhece Bahia, muito dos caminhos, né? O Pelourinho, muitos dos caminhos que são do período colonial, né? Quem conhece Minas, muito das cidades, né? Mariana, muitas das cidades que são construídas também pelos colonizadores, né? Mas que são construídas a partir dos povos que foram escravizados, né? Desse racismo, desse escravismo criminoso, sabe exatamente do que se está falando, né? Quando a gente vê aquelas arquiteturas coloniais, aquelas arquiteturas têm toda a mão desses povos que foram escravizados e, consequentemente, esses povos eles não aprenderam do nada, né? Aprenderam ali, né? Eles trazem essa cultura, né? Então eles trazem esses conhecimentos, esses saberes e constitui muito das arquiteturas dessas cidades. Né? Eu estava tentando lembrar de São Paulo, mas eu não consigo lembrar, né? Alguma arquitetura que eu pudesse estar falando dessa Constituição, né? Se alguém lembrar e quiser me lembrar, pode dizer, tá? Professora, tem um Sim. comentário aqui da Débora no chat, se você quiser eu posso ler aqui, ela fala, né, a manutenção dessa colonialidade, mesmo posteriormente ao que conhecemos como o fim do colonialismo, deu origem a essas práticas que tornam a ciência europeia hegemônica no fazer científico, né? Comentário aqui da Débora. Ok. É justamente isso, Débora. Essa manutenção dessa colonialidade. E olha que você usou esse termo, né? Colonialidade, porque a gente vai estar, nesse instante, falando qual a diferença que tem do colonialismo para essa colonialidade, tá? Porque é bem assim. O colonialismo
foi um período, né? Passa o período colonial, mesmo assim, tem essa mazela, ou essa farsa, ou esse mal, ou essa doença, né? Que permanece. E eu digo sempre que o que acontece com a colonialidade? O colonialismo era dado com a preocupação com a terra, com a preocupação com a economia, com a preocupação com o mercado de trabalho, tá? Então, o colonialismo se deu nesse processo. E a colonialidade? Não. A colonialidade, ela ultrapassa esse período e aí ela atinge a colonialidade do ser, a colonialidade do saber e a colonialidade do poder. Tá? Então, Débora, essa manutenção dessa colonialidade, ela vem posterior e, com o fim do colonialismo e faz tudo isso, faz todo esse acabadiço que a gente tem na educação. Estou trazendo para a educação porque a gente está nesse processo, né? Mas esse acabadiço que a gente tem de, inclusive, não se reconhecer, né? É a colonialidade, Débora, muito bem trazido, que faz com que a gente negue nossos valores, é ela mesma que alimenta esse racismo e faz com que a gente desconheça e não reconheça a cultura do outro, tá? Porque há uma... E mais que isso, talvez, toma conta da nossa consciência e a gente não se reconhece. Aí, quando a gente não se reconhece, a gente nega nossos valores e faz com que outros valores também possam ser negados. Então, vou trazer, inclusive, agora esse período que está, período de eleição, e faz com que as mulheres não votem em mulheres, faz com que os negros não votem em negros, porque tem um juízo de valor que é prevalecido e tem uma cultura que subfaz essa relação, essa cultura do europeu. E aí há alguém que fala, alguém que manda e alguém que obedece. Tá? Então, mesmo quando passa esse processo, a gente continua com isso, né? Que aí é um trabalho muito grande, né? Que a gente precisa estar no exercício muito sério de poder desfazer dessa relação, né? Um exercício muito sério que faz com que a gente precise repensar, tá? Mas e aí? E o que é? Que nós com isso, com essa relação, né? Já que nós temos um pouco dessa preocupação, né? Não, olha só, o eurocentrismo, ele não é uma perspectiva cognitiva exclusivamente dos europeus. Ele é de um conjunto de pessoas que são educadas sobre essa hegemonia e que neutraliza esse processo. Portanto, precisamos constantemente nos revisitar. A gente precisa constantemente pensar se o que eu estou fazendo ele está dentro dessa proposta do colonialismo, ou se o que eu estou fazendo está dentro da proposta da colonialidade. E aí, o que é que eu posso fazer para não apenas descolonizar, mas sim a gente decolonizar, tá? Isso porque, pensando em conceito, o colonialismo denota uma relação política e econômica de dominação colonial de um povo ou nação sobre o outro, né? Aí você trazendo fala de Lélia Gonzalez, de Frantz Fanon. Então, para estes, o colonialismo ele denota essa relação política e econômica, tá? O colonialismo ele tem uma relação que é de dominação de um povo ou de uma nação, mas aí acaba essa relação do colonialismo. E aí é como a gente acabou de trazer, né? O que a gente acabou de estar conversando, né? Porque acaba esse período, mas tem a colonialidade, que se refere a um padrão de poder que não se limita apenas às relações formais de exploração ou dominação colonial. Existe na colonialidade uma relação subjetiva que muitas das vezes nos faz vivenciar sem que a gente tenha propósito disso, né? Já está introjetado na nossa cabecinha, tá? E aí, quando eu acabei de dizer que a gente precisa revisitar,
é justamente por isso, porque a gente precisa revisitar nosso conceito, a gente precisa revisitar nossas posturas, a gente precisa revisitar nossos olhares, nossos falares, para que a gente não esteja todo um tempo só como sustentado com falas da colonialidade, né? A gente precisa repensar, e aí, será que nesse ponto, o que eu estou fazendo para decolonizar, né? O que eu estou fazendo na minha sala de aula, nós, enquanto professores? O que a gente está fazendo, enquanto professores, na nossa sala de aula, para que a gente não fique sustentando a colonialidade do saber e do ser? O que a gente está fazendo, né? E aí, se a gente sai de nós, enquanto professores, pensar nos estudantes, e aí, o que a gente está fazendo para que a gente não sustente essa colonialidade do ser, do saber e do poder, né? O que a gente faz com nossos filhos, com nossos amigos, com aqueles que não são, que a gente todo um tempo tem como raça inferior, né? Porque mais que a gente não queira estar afirmando isso, mas a gente tem projetado nisso, né? Então a gente tem um amiguinho, sim, que ele é negro, a gente tem um amiguinho, a gente tem esse coleguinha, mas que a gente está, ele lá na posição dele, e a gente denotando outras relações de configuração diferenciada para ele, né? Então, o que a gente está fazendo para que a gente quebre essa estrutura desse racismo, né? Esse racismo estrutural, esse racismo que diz para a gente quem é que está na linha de frente superior e quem não está, né? Esse racismo, o que a gente faz para que esse racismo que diz, inclusive, quem é que vai fazer matemática ou quem é que vai fazer história, tá? Esse mesmo racismo que diz quem vai estar em ciência e tecnologia e quem vai estar em ciências e filosofia, nas ciências filosóficas. É esse mesmo racismo. Então, é ele que sustenta essa colonialidade. E é a partir dele que a gente tem que se perguntar, né? E aí, o que eu posso estar fazendo, né? Para que a gente possa estar, como Lélia Gonzalez traz, a uma denegação, né? Então, para Lélia Gonzalez, ela traz que a denegação é uma ferramenta da colonialidade, tá? Para ela, denegação é um processo no qual, mesmo que o indivíduo formule seus desejos, ele nega sua pertença, né? Então, denegação, para Lélia Gonzalez, é um racismo disfarçado, é um racismo à brasileira. Aí, eu chamo essa denegação de ferramenta da colonialidade, tá? Porque é ela que traz para a gente, quando a gente fala desse racismo à brasileira, é ele que traz para a gente muito dos valores que a gente pensa que não tem, mas que a gente, quando a gente está tratando, inclusive com o nosso currículo, a gente percebe que a gente traz, né? Porque quando a gente está tratando do nosso currículo e que a gente traz o currículo onde a gente pensa numa matemática que seja única, que a gente pensa uma matemática que seja como é, meu Deus, pura, né? Quando a gente trata com a matemática, a gente trata ela como pura, com certeza a gente está negando outros valores, né? Então, essa lógica da colonialidade, ela é sustentada por esse patriarcado e por esse racismo, né? Aponta a pressão e aponta a negação, tá? E aí, quando aponta a pressão e aponta a negação, é justamente porque a gente só sabe, a partir do nosso conhecimento, que essa matemática é uma matemática que é trazida pela Grécia e Roma, né? A gente não discute outras formas de fazer matemática. A gente não discute essa matemática que é trazida no berço do continente africano. A gente não discute essa matemática que é trazida hoje, na contemporaneidade, pelos quilombolas. A gente não discute essa matemática que é trazida hoje, na contemporaneidade, pelos indígenas. Então, e por outros povos, né? Então, a gente não discute essa matemática. Tá? Então, essa constituição do conceito do colonialismo e da colonialidade, a gente pensar que o colonialismo
pode ser visto através dessa estrutura de racismo, né? E a colonialidade, ela ainda é mais perversa, como a gente estava falando, porque ela se reproduz em tripla dimensão, tá? E essas dimensões, a do poder, do saber e do ser, essas dimensões, ela é direcionada para as relações políticas, para as relações epistemológicas e para as relações intersubjetivas. Então, essas relações políticas, ela é que é dada a partir da colonialidade do poder, né? E estou falando de política, relações políticas, não é relação política partidária, não, viu? Vocês bem sabem que não é relação política partidária, não. É todas as relações políticas que dão a régua e o compasso para quem manda e para quem obedece. Para quem diz, inclusive, que que a estrutura do saber e do ser precisa ser dada dessa forma. É para quem diz, inclusive, quem é que pode ser reitor e quem é que não pode ser reitor, mesmo que o reitor seja escolhido, né, seja eleito, mas depois ele tem quem possa fazer a lista tríplice e indicar o reitorado, né? Então, é esse mesmo quem diz quem pode estar entrando nas universidades e quem não pode estar entrando, mesmo que nós que estamos nas universidades, mas será que é por acaso que nem todas as pessoas podem estar concorrendo? Será que é por acaso que muitas das universidades, a base dela é toda europeia? Que mesmo quando a gente tem uma universidade como a minha, a Unilab, a gente ainda vê uma universidade que a gente aponta, que a gente traz o currículo. Muitas das áreas do conhecimento, elas não são concentradas, tá? Mesmo quando a gente tem uma UFABC que há um trato, ou pelo menos eu conheço alguns professores da UFABC que eles têm uma relação que são de decolonialidade, né? Então, mesmo quando a gente encontra esses professores, a gente tem uma etnomatemática barrada, porque não é possível que ela entre enquanto área do conhecimento, né? E aí ela entra de forma que não se trate como uma disciplina, né, que seja obrigatória, e nem tampouco com o nome de disciplina etnomatemática, né? Então, é assim que a gente vê como essa dimensão de poder, tá? E essa dimensão do saber, que ela é dada pelas relações epistemológicas, a gente pode perceber, inclusive, a partir das relações das ementas, né? A gente pode perceber, inclusive, a partir das discussões que se tem dentro das ementas, a gente pode saber, inclusive, a partir de quem são os autores que a gente dialoga, tá? E essas relações do ser, que é subjetiva, essa é pior do que tudo, tá? Porque essa vai desde a identidade, né? E quando eu trago essas relações da identidade, eu trago essas não identidade com muitos dos conhecimentos que são dados, né? Essa não identidade com algumas falas, a não identidade com alguns dos professores, né? Eu sei, inclusive, de universidades que tem estudante que fica rodando para procurar outros professores que não são aqueles que ele teria como professor, que para ele, na visão deles, são professores que têm todo o conhecimento, né? Tem o arsenal de conhecimento. Então, a colonialidade, ela tem essa tripla dimensão. E essas três dimensões, ela dá a partir dessas relações, que são as relações da política, relações epistemológicas e essas relações que são dadas pela intersubjetividades, tá? Professora, Continuo dizendo... sim. tem uma pergunta aqui, a Luciana queria fazer uma pergunta. Pode, Luciana. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente pesquisa. Tá bom. Luciana, pode falar. Boa tarde, vocês estão me ouvindo?
Sim. Estamos, sim, Luciana. Na verdade, não era... É que eu levantei a mão já faz um tempinho, acho que eu levantei um pouco depois da fala, um tempo, mas era só para falar sobre a arquitetura de São Paulo, né? Que aqui nós temos o Tebas, que foi o Joaquim Pinto de Oliveira, né, responsável pela até restauração da Catedral da Sé, de São Bento. Então, legal. Ele fez muitas coisas na parte de arquitetura e só foi reconhecido depois de 100 anos da morte. Parece que foi em 2018, se não me falha a memória, que ele teve esse reconhecimento. Né? Então, nem nos lugares onde tinha, eles tiravam o nome dele. Né? Então, sim. Era só para colocar aqui em São Paulo, nós temos o Tebas, né? Que marca a arquitetura. Né? E é tão, assim... esse racismo, esse preconceito, ele é tão forte que às vezes é mais fácil acreditar que as civilizações negras, né, quando a gente pensa no Egito, foram ETs, como tem muita gente, foram deuses astronautas, né, ETs, do que assumir que existia conhecimento ali, né? Então era só colocação, na verdade não era uma pergunta. Bacana, ótima contribuição, Luciana, ótima contribuição, né? E aí você traz uma fala com relação, além de Tebas, né? Que foi muito importante também, obrigada pela contribuição. A gente pensar, e há ainda quem pense, né? Que as pirâmides do Egito foram construídas por extraterrestres, né? Com todo respeito aos extraterrestres, porque eu não acredito que só exista vida aqui nessa nossa Terra, né? Essa coisa que a gente vive, né? Eu acho que existe outros planetas também são habitados, que outros seres também, eu acredito nisso. Então, não desvalidando o que um extraterrestre possa fazer. Mas essa afirmativa é dada apenas para negar os conhecimentos do continente africano, né? Os conhecimentos que são as ciências do continente africano, e em especial do Egito, né? Se até... eu acho que é recorrente, até sem graça já a gente dizer que muitas das pessoas, e a gente aprendeu na escola, que os egípcios não eram negros, né? Porque traziam para a gente todo um tempo figuras brancas, né? E aí dá para a gente, só para que não pudesse reafirmar essa Constituição de que havia conhecimento científico em povos negros, né? Então, afirmava-se, até quando se constituiu, primeiro, não se reconhecia a Egito enquanto em África, né? Depois, quando se reconheceu o Egito enquanto em África, se nega que essa constituição das pirâmides eram dadas pelos egípcios e que os egípcios eram negros, né? Que a constituição deles não dá para poder eles serem brancos, né? Não dá para ser assim. E quando nega essas ciências, negam, inclusive, que, por exemplo, nos papiros, quando se lê nos papiros de Haydn, por exemplo, quando se lê nos papiros, os papiros se afirma que esses papiros são feitos são trazidos não pelos egípcios, né? Não eram escritas dos egípcios. E isso é preocupante, porque quando a gente consegue ver o que as escritas que tem nos papiros, aí a gente vê que muitas das problematizações, elas são dadas, aí elas falam de cerveja, elas falam dos problemas do momento, dos fatos do momento. Então, é possível se observar que a indústria de cervejaria, né, ela não foi feita pelos greco-romanos, né, elas foram feitas elas já existiam em Egito, né? Então, essa é uma dos fatos que é trazido. Mas obrigada, tá, Luciana? Alguém mais gostaria de colocar? Tem um comentário aqui do Antônio.
Antônio, você quer ler o seu comentário? Sim, não. Professor Eliane, eu só estava, quando você falou das sábias e sábios trazidos nos porões dos navios, eu lembrei lá do Homero, né, a Odisseia, aquela cena em que Ulisses está no barco e os remadores, né, com ouvidos tampados para que o saber das sereias, né, todo esse imaginário outro, que não esse exato da grande Grécia, da sua construção científica, né? Então, essa cena indica um pouquinho também o que é essa construção da colonialidade antes ainda do iluminismo, né? Os outros iluminismos da história, né? E aí o Horkheimer e o Adorno trazem um texto que eu coloquei aí, né? Que é um texto dessa substituibilidade, né? Isso é, aquele que coloca outros para fazer para si esse mundo de coisas, né? Se torna tão poderoso que parece que ele que as fez, né? Então, esse processo de produção da colonialidade, né? Da colonização, ela é bem mais antiga do que esse momento de 300, 400 anos, bárbaro, né? Louco, maluco, né? Mas é uma construção de fundo de uma humanidade bastante atrapalhada e com mais séculos do que a gente imagina. Antônio, obrigada pela contribuição. Realmente, observe você também que essas constituições, ela vem para a atualidade como se fosse uma coisa da atualidade, tá? Vem para agora, né? Como se fosse. E eu não digo que esse fato acontece apenas com os africanos, não. Observe aqui no Brasil o que fazem com os indígenas, com os povos originários, que a gente chama de indígenas. Tá? Observe o que fazem com eles, né? Essa coisa do desconhecimento das línguas e da apropriação de alguns saberes e alguns fazeres é terrível, né? Então, eu acho que a colonialidade é altamente perversa. Ele é altamente perverso, né? Aliás, todo racismo é perverso, mas a colonialidade é perversa também. Tá? Então, então, como a gente estava falando desse conhecimento, né? Dessa relação. Na verdade, o conhecimento é um instrumento de poder, né, Antônio? Então, esse conhecimento, já que o conhecimento é um instrumento de poder, quem tem esse conhecimento, ele é detentor do saber, né? É detentor de todo o poder. Né? Então, eu falo sempre que uma sociedade que escreve, né? Uma sociedade letrada, ela se apropria de qualquer um outro e, a partir daí, ela traz como se esse conhecimento fosse dela, né? E eu acabo sempre chamando a atenção de meus estudantes para dizer que, olha, escrevam, viu? Eu estou falando pensando em mim também. Estou falando para mim agora, viu? Estou falando para mim agora, tá? Escreva, publique, porque quando você não faz isso, esse seu conhecimento ele vai sendo divulgado, o outro se apropria e escreve, publica, e aí acabou, tá? Então, quando a gente pensa nessa relação de colonização e de descolonização, a gente traz que a descolonização, ela implica em denunciar, em apontar, em alterar os caminhos formados por essa relação do poder que é dada pela colonização, né? Consequentemente, o saber e o ser, ela imbrica nessa relação de saber, de ser, de poder, e a descolonização está em apenas a gente denunciar, tá? Então, a diferença que eu faço em descolonizar é porque esse 10, ela nega a colonização, tá? Então, a colonização, a gente já está mais do que esperto e sábio acerca disso, né? Então, a descolonização, esse 10, ele nega como desvantagem, ele nega a vantagem. O 10 saber, nega o saber. 10 mentir, nega o mentir. Então, esse 10 é um prefixo que nega essa relação que é dada pela colonização. Então, a descolonização nega a colonização. Então, quando a gente traz uma outra proposta, que é a de decolonialidade, tá? A descolonização, só para a gente ficar bem... Isso entranhar na gente. A descolonização, ela nega a colonização, tá? Então, a gente denuncia
a colonização, olha, a gente não quer mais ser colonizado, a gente não quer mais ter esse tratamento, isso é descolonização. E aí, a diferença de descolonização para decolonialidade é justamente porque a decolonialidade, a proposta da decolonialidade, ela reconstitui as histórias que foram silenciadas. Tudo isso que a gente acabou de falar, tudo que você trouxe, Antônio, tudo que a Luciana trouxe, isso é reconstruir história silenciada, tá? Então, reconstitui as histórias silenciadas, as que quem não pode falar, ela reconstitui as subjetividades que são e foram reprimidas, ela reconstitui as linguagens que foram negadas, ela reconstitui conhecimentos subalternizados que é dado pela ideia da totalidade definida pela racionalidade moderna. Então, essa é a proposta da decolonialidade. A proposta da decolonialidade não é apenas de denunciar, tá? Ela denuncia e ela anuncia outros conhecimentos. Ela denuncia e ela anuncia outros saberes e fazeres. Ela denuncia e ela anuncia outros poderes. Então, quando ela diz que, quando a colonialidade, ela diz para a gente que a gente precisa estar em um determinado espaço, e a gente precisa estar, a gente só pode estar em determinado espaço, a gente só pode conhecer uma matemática única, que é um saber único, um fazer único. A gente traz para isso um pensamento decolonial, tá? E o pensamento decolonial aponta a necessidade de estarmos cientes de que, inclusive na educação, essas disciplinas acadêmicas e as instituições que a gente trabalha, no geral, elas estão inseridas em uma rede de poder, e que essa rede de poder é uma rede de poder hegemônica. Esses conhecimentos produzidos por ela, e particularmente a forma delas fazê-la, são reprodutores, são conhecimentos reprodutores da relação de poder que subalterniza uns em detrimento a outros. Professora, tem uma pergunta da Larissa, pode ser? Pode ser, sim, sim. Oi, Lari, pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpa porque eu estou sem câmera, eu tive um problema no meu computador, estou precisando utilizar um outro aqui, tá? Mas só comentando um pouquinho, professora, sobre essa questão da colonialidade do saber, até coloquei aqui no chat, que eu enxergo essa colonialidade do saber, um exemplo disso é quando os pesquisadores saem da universidade para fazer pesquisa nas escolas e eles enxergam como um laboratório. Então, como se ele estivesse levando todo o conhecimento a ser aplicado ali, sem compreender o meio, o contexto, as necessidades, as especificidades daquela escola, daquela comunidade. No mestrado, eu trabalhei com uma escola do campo, mais especificamente uma escola itinerante do MST, e uma discussão que a gente tinha bastante ali, quando vinha a universidade querer fazer pesquisa na escola, era nessa questão, se vai respeitar os conhecimentos que ali já são produzidos, as discussões que já são feitas, ou se simplesmente vai vir impor algo, aplicar algo, ou seja, um saber em detrimento daquele saber que já se é feito, que já se é trabalhado naquela escola, né? E foi uma experiência muito incrível para mim, porque foi uma escola totalmente diferente de todo tipo de escola que eu já tinha visto desde criança, e eu aprendi tanto com aqueles alunos de 6, 7, 8, 12, 13 anos, que eu ficava assim, meu Deus, e a gente acha que saber é só o que a gente aprende lá nos livros de matemática, na universidade, e a gente muitas vezes nega isso, né? Então, eu fiz uma pesquisa etnográfica que eu trabalhei bastante essa ideia, sabe, do contexto, partir daquele contexto, e não partir da universidade para aquele contexto. É só uma forma como eu enxergo essa colonialidade do saber. Não sei se é exatamente isso que a professora... Não, que ótima contribuição, Larissa. Inclusive, sabe por quê? Porque a gente tem sempre como certo o que a gente detém, né? Então, se a gente só aprendeu aquele conhecimento, o do outro é o outro, é diferente. A gente não quer incorporar, a gente quer levar o nosso, tá? Eu costumo, inclusive, quando eu faço com meus orientandos, aí ele, professora, que metodologia eu vou
a gente vai estar usando. Eu falo sempre, olha, logia é o caminho, tá? O caminho do método. Então, não existe um só método. Não existe só um caminho para um método para esses caminhos. Existem vários, tá? E às vezes existe, inclusive, uma constituição que é a partir do que você traz, né? Uma constituição que ninguém ainda discutiu. Ah, mas eu estou no mestrado, eu não consigo. Como é que eu vou estar criando? Pois é, eu acho que pode criar, sim. Eu acho que pode. Eu ouso em dizer que podem, tá? Você não pode inventar uma roda que já existe. Ou então, inventar algo que não caiba, tá? Mas você pode construir um conceito, levar esse conceito para que outras, que se chama comunidade acadêmica, possam estar validando o seu conceito, tá? Mas esse conceito pode vir, inclusive, a partir da cultura local. E é como você traz, Larissa. A gente não pode estar achando sempre que a universidade, os conhecimentos precisam ser a partir dela. É por isso que sabe que eu gosto muito de projeto de extensão. Eu falo sempre que eu gosto de pesquisa e extensão, tá? E eu não sei como é que se separa a pesquisa e extensão. Eu gosto de pesquisa e gosto de extensão. Então, justamente porque na extensão é que a gente tem a oportunidade de ir a campo e lá no campo a gente está absorvendo desse campo para trazer cá para a universidade. É nesse momento que a gente faz com que nossos conceitos eles possam ser revalidados, tá? É nesse momento que a gente pode perceber que a gente, muitas das vezes, sabe muito pouco daquilo que a gente diz que sabe muito, né? E que a gente pensa que sabe muito, né? E que aí, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que o outro faz diferente e a gente nem sabe por que ele fez, a gente fica todo enrolado, né? Como é que será que ele fez isso? A gente não sabe. Às vezes, isso acontece muito com criança, tá? Eu não tenho experiências grandes com criança, com aula com criança, não, viu? Eu tenho só a experiência dos meus estudantes que trazem. Eu nunca tive a oportunidade de dar aula para crianças, até mesmo porque eu falo que são pessoas especiais quem dá aula para crianças, né? Quem tem esse... Minha experiência foi ensino fundamental, últimas séries, ensino médio e depois universidade. Mas o que acontece com as crianças? As crianças, às vezes, elas respondem para a gente de forma que a gente fica todo enrolado, porque a gente não sabe como é que ele resolveu, né? Não sabe como é que ele chegou àquela resposta, tá? E aí, só as pessoas que são realmente, que eu digo que são as pessoas especiais, porque sabem lidar com elas, que conseguem acompanhar o raciocínio delas. Então, é muito melhor, muitas das vezes, que aí é uma fala que eu trago, muitas das vezes você perguntar como é que você chegou, né? Aquilo ali, do que a gente ficar tentando ler o que ela escreveu, né? Ver as respostas que elas dão, porque elas podem ir por um caminho bem, bem diferente, que a gente nem pode imaginar que pode chegar, e chegar, né? É da mesma forma que a criança faz as letras espelhadas, né? Que faz o 4 inverso. Então, é dessa mesma forma que elas fazem espelhada, que às vezes a gente diria que não é daquele lado, é para o outro lado, menino. Do outro lado, menina. Não. Aquele olhar que ela tem. É dessa mesma forma que acontece com as relações culturais, é dessa mesma forma que acontece com as relações locais, que a gente desconhece, que, portanto, a gente quer chegar lá e dizer como é que se faz, né? E aí é um problema, porque, às vezes, a gente chega numa comunidade e diz como é que faz, e eles absorvem, né? E para eles, nós somos o máximo. Então, ó, eles são o máximo, né? Porque eles sabem bem diferente da gente. E aí, sabem, e são os bambambam. Tá? Mas tem comunidade que não. Tem comunidade que já está cansado da universidade chegar lá, impor, e depois sai e deixa lá o que é a imposição da universidade, sem que tenha respeitado. Então, é muito bom que a gente repense, né? Inclusive, nas nossas pesquisas, a gente repense se a gente está ouvindo, né? E se a gente tem essa escuta que pode ser dada para aqueles que têm muito a nos ensinar, né? Ou se a gente vai lá, só faz ouvir, né? A gente entra por aqui e sai pelo outro lado, a gente faz ram para eles e continua fazendo a nossa vida afora da forma que a gente avalia que tem que ser, né? Então,
a gente precisa ter essa escuta bem apurada e bem educada para que a gente possa entender o processo do outro, né? Então, esse pensamento decolonial, ele traz justamente isso, né? Faz com que a gente entenda que a gente está em espaços que são justamente espaços altamente subalternizados, né? Então, a gente reproduz essa subalternidade, né? De um em detrimento ao outro, né? E aí, no giro decolonial, esse pensamento decolonial busca, nessa genealogia, outros valores que não seja fundamentado apenas no eurocentrismo, tá? Essa questão que você trouxe aí, a partir de você ter aprendido com outros estudantes, né? Então, um pensamento que possa recorrer a discursos que não emejam só em histórias dessas histórias nossas, né? História que a gente traz da universidade. E nem tampouco o que seja apenas eurocêntrica, né? Mas que a gente emeja de histórias dos outros povos ameríndios, dos povos africanos. Portanto, é necessário a gente decolonizar pensando que a gente precisa ir no miudinho, tá? É necessário a gente decolonizar as ciências para que, em seguida, a gente possa ter uma comunicação intercultural. E aí, trazendo para aqui, para nós, a gente precisa decolonizar os nossos saberes, a gente aqui, ó, bem no miudinho, tá? Para que depois a gente consiga decolonizar os saberes que a gente traz para os nossos estudantes, tá? Então, é necessário decolonizar as ciências para, em seguida, ser possível a comunicação intercultural, um intercâmbio de experiências e um intercâmbio de significações. Senão, a gente fica falando só para nós e entre nós, né? Mas, e aí, como é que... De onde é que eu bebo todo esse conhecimento, né? Esse que eu trago? Porque não são conhecimento só meu. Apesar de que eu reproduzo e que, assim, e que eu venho repetindo isso, né? Eu tenho batido nessa mesma tecla, né? Eu fiquei feliz de poder fazer essa conversa com vocês, justamente porque é um outro grupo que a gente traz esse conhecimento. Mas esse conhecimento eu bebo de algumas pessoas do continente africano, né? A exemplo de Jorge Veloso, que ele fala do Sona, do africano Samo, que ele fala que é um menino que acaba, no ano passado, que ele defende um mestrado sobre equação, de Israel Mbuli, que é um africano, um angolano, que ele acaba de defender a dissertação dele agora, que fala dessas matemáticas do dia a dia, né? De como é que traz matemática do dia a dia, de Carlos Mukuta, que traz para a gente outras matemáticas que são a partir das medidas, de Cristiane Cope, que é uma pesquisadora do GEPEN, que é do Grupo Interdisciplinar de Estudo, Pesquisa e Educação Matemática da USP, do professor Arthur Pauer, que é um negro americano que traz também a etnomatemática a partir desses valores e fala também de letramento, de Glória Gilmer, que é a primeira pessoa que pesquisou sobre a matemática nos trançados, né? A matemática que a gente pode estar vendo nas tranças. E hoje a gente tem também a Luane Bento, né, que pesquisa a etnomatemática das tranças. O professor doutor Biratã de Ambrosio, que é quem me dá régua e compasso, que é quem foi meu orientador, né, e que é com ele que eu aprendi o que é etnomatemática. O professor Vanísio Silva, que também pesquisa etnomatemática e cultura negra. Simone Moraes, que ela é da matemática, que é da aritmética, e aí mas ela tem um grupo de pesquisa que pesquisa jogos africanos e que tem sido um mobilizador muito grande para as pesquisadoras que são da UFBA, tá? A Bárbara Carini, que eu vocês inclusive de Bárbara Carini,
Augusto Ford, que traz para a gente, também pesquisa essa matemática e a cultura africana. Ezequias, que é um angolano que discute sobre modelagem, né? E aí a gente tem escrito um pouco sobre a modelagem em trançados, e aí a modelagem em trançados de cestaria, a modelagem em trançados de cabelo, né? O Paulo Guedes, que é quem trouxe para o Brasil, né? Quem divulgou essa cultura, a cultura africana, inclusive o Sona, né? Quem divulga é ele para o Brasil, apesar de hoje o professor Jorge Veloso tem discutido muito isso, e aí no Brasil a gente tem falado também, tido ele como autor, né? E Augusto Ford, né, que Ford também traz para a gente a matemática da cultura dos povos negros, né? Professor Henrique Cunha, que discute afroetnomatemática, Valdirene Rosa, que é uma pesquisadora que defendeu há pouco tempo o doutorado dela, né? Que ela discute também a etnomatemática e a cultura africana. Temos Catemari Rosa, que é das ciências, né, química. O Getúlio Rocha, que também é um pesquisador que traz etnomatemática, inclusive ele pesquisa na Terra, né? Ele traz pesquisa dos povos, a partir da povo do campo. Vanessa Balbino, que discute a boamática, gente, e tantos outros. E tem o GEPEN, que é o grupo de estudo e pesquisa em etnomatemática da USP, que é o grupo que eu fui, né? E a partir do GEPEN saiu o GIEPEN, que é o meu grupo interdisciplinar de estudo e pesquisa em etnomatemática. Então, são vários pesquisadores, são vários falares, vários saberes, que subsidia o que eu trago aqui agora, tá? E, inclusive, me faz perceber que existe uma desvalorização das culturas e produções que não são ocidentais, né? Esse misto que eu digo que é interdisciplinar, que é intercultural, desses povos, que me faz entender que há uma distinção entre ciências e saberes, tá? Que a Europa, quem é da Europa é quem faz as ciências. E quem é das Américas e África é quem faz os saberes. Então, toda essa produção neurocêntrica, ou não influenciada pela Europa, ela não é ciência. E aí a gente reafirma isso na universidade. Tá? Então, a gente precisa pensar que educação é essa, onde a matemática única existente é minha. Tá? A única matemática que eu conheço é a que tem como base 10 e que é grego-romana, né? Aí, Esquincalha, que é inclusive um pesquisador também que eu tenho bebido muito, ele traz que cada povo desenvolve sua própria forma de matematizar de acordo com suas necessidades, e está mais do que comprovado que suas matemáticas, ainda que muitas das vezes não compreendida por nós ocidentais, até porque sempre queremos entendê-las a partir da nossa cultura, essas são matemáticas tão eficazes quanto as do Ocidente. Então, a gente precisa estar distinguindo que existem outras formas de pensar matemática, existem outros valores matematizados, tá? E quando a gente fala que existe matemática a partir da cultura local, não significa a gente negar essa matemática escolar, tá? E essa matemática escolar é uma etnomatemática, tá? Porque esse etno, ele não vem de etnia, esse etno vem de cultura. Então, se essa matemática que a gente traz na escola é uma matemática que é dos povos europeus, então é uma etnomatemática da cultura europeia. Então, a gente precisa, como disse o professor doutor Biratã de Ambrosio, conhecer e assimilar a cultura do dominador. Ela se torna positiva desde que as raízes do dominado elas sejam fortes.
Então, na matemática, ou na educação matemática, a etnomatemática pode fortalecer essas raízes, porque a etnomatemática vai subsidiar para que a gente possa conhecer uma educação matemática que tem como base a cultura. Se a gente está pensando na etnomatemática do pescador, então a gente vai conhecer um pouco da cultura do pescador. Se a gente conhece a etnomatemática da costureira, a gente vai conhecer um pouquinho da cultura da costureira. Se a gente conhece a etnomatemática dos povos africanos, a gente vai conhecer um pouquinho da cultura dos povos africanos. Se a gente conhece a matemática escolar, a gente vai ter que conhecer um pouquinho dessa educação matemática que é dada pelos princípios que a gente vai para a escola, que é dos grego-romanos. Então, por fim, né, a etnomatemática ela pode contribuir para a gente pensar nessas diversas matemáticas, né? E ela pode contribuir com tendências emancipatórias, porque ela procura entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizando em diferentes grupos de interesse, atendendo, inclusive, às diversas dimensões. Não tende apenas a uma dimensão, tá? Inclusive, é bom que a gente saiba que a etnomatemática ela é uma das tendências da educação matemática, entre as tantas outras tendências, né? A gente tem a modelagem, a gente tem jogos, a gente tem matemática crítica, a gente tem resolução de problemas, tem leitura e escrita de matemática, tem uso de tecnologias da informação, da comunicação, que é as TIC. E a etnomatemática, ela não se distancia de nenhum desses outros conhecimentos, de nenhuma dessas outras tendências, tá? Ela traz o saber fazer a partir da cultura local, sem, inclusive, negar nenhuma tendência e sem negar que existe essa matemática eurocêntrica. Ela só reafirma que existem outras matemáticas, tá? Que a gente precisa conhecer outras formas de fazer matemática. E aí, tem alguém que gostaria de falar? Jéssica. Professora, licença. Na verdade, eu queria fazer uma observação, né? Eu sou uma grande admiradora também do Buratão, do Ambrosio, e eu também quero, assim, citar ele na minha escrita, ainda estou estudando um pouco, ele está bem no comecinho, né? Por conta da matemática humana, e eu gostei bastante dos textos, quando eu fui lendo, eu fui me encantando, né, pela etnomatemática, porque foi o que me trouxe para o mestrado em matemática, porque eu nunca aprendi a matemática na escola, eu dou aula há 12 anos e eu me vi durante a pandemia sem ter capacidade para explicar a matemática de uma forma que os meus alunos aprendessem. E isso me trouxe para cá. Quando eu li o texto, eu falei, gente, era isso que eu vim procurar. Eu vim atrás da etnomatemática sem saber aqui, né, no curso, porque o Biratani fala que procura olhar de todas as formas que a matemática se apresenta. E foi isso que eu vim buscar, né? Para ser uma professora melhor lá com as crianças, eu preciso entender todas as formas que a matemática se apresenta. Pois é, Jéssica. Deixa eu trazer um exemplo que eu falo bem básico, né? Bem básico. Que a gente pode levar para a sala de aula, né? Os meninos, no geral, né? Meninas e meninas, mas meninos, eles gostam de jogar a bola, né? Eles gostam de fazer o gol. E aí, para que a gente ficar pensando em conversar sobre ângulos, sem que antes a gente vá para a quadra, né? Mostre para o menino, né, acerca de ângulo, né? Qual o melhor ângulo que ele tem, inclusive, para que ele possa fazer o gol dele, né? Então, a gente pode começar a conversar a partir desses valores. Eu trouxe matemática escolar, tá? Para quem trata com EJA, a educação de jovens e adultos, e que, no geral, as mães, os pais que estão lá, eles são trabalhadores, né? E eles vão para lá, mas eles não distanciam dos conhecimentos deles. Então, eu trago sempre como proposta, para quem está na educação básica que trabalha com jovens e adultos, de que, no primeiro dia de aula, procure saber o que esses estudantes
fazem, tá? Pode ser qualquer um, viu? Eu estou trazendo porque eu citei primeiro o ensino fundamental, agora estou trazendo para quem trabalha com EJA, tá? E aí, você entra na sala e pergunta o que eles fazem, e a partir do que eles fazem, é que dá uma pesquisadinha, uma estudadinha, né? De que matemática, a partir de que matemática eu vou estar falando, né? Se a gente está pensando em educação no campo, a gente pode trabalhar com passo, né? Que inclusive, a gente fala de passo para educação no campo, e na feira daqui de Salvador, ainda a gente vê as pessoas que vão vender tecido com metro, fazer assim, medir do ponta do dedo até a ponta do nariz, assim. Não sei se é porque não dá para ver. Eles pegam aqui na ponta do dedo e vão até a ponta do nariz, tá? Eu vejo isso também em Angola, né? Em Angola, a gente vai para a feira e eles fazem isso lá na feira. Aqui a gente também vê na Feira de São Joaquim. Eu não sei aí em São Paulo. Da mesma forma que, pensando em medidas, eles medem aqui com lata, eles medem umbu. Não sei se vocês conhecem umbu. Umbu é uma fruta muito daqui, tá? Mas eles medem, eles vendem algumas frutas na lata, né? E para ele, a lata é 1 litro. A gente sabe que, se a gente for ver, não vai equivaler a 1 litro, mas para ele é uma relação com litro. Isso não é só em educação no campo que eles fazem isso, não. Nas feiras, eles também fazem isso. Então, a gente precisa ter essa compreensão acerca de que a gente pode, primeiro, perguntar para os estudantes o que eles fazem, se eu estou lidando com jovens e adultos, né? Se eles trabalham, onde trabalham, né? Para depois a gente pensar em que aula a gente vai constituir. Para as crianças, a gente também trazer... Ok, Gislene, te dou a palavra. Para as crianças, a gente trazer sempre, saber como é que foi o dia delas, né? E aí elas vão falar, né? Como é que foi o dia delas. E aí, a partir do dia delas, que a gente pensar em problematizar a partir do dia delas. Para os adultos nas universidades, a gente tem várias formas de trabalhar também a partir desses conhecimentos que são da cultura local. Por exemplo, para a gente trabalhar círculo e semicírculo, a gente pode trabalhar com o sexto, né? Como é a constituição de círculo e semicírculo a partir do sexto. E deixa eu só voltar, porque eu esqueci de dar um exemplo que eu gosto sempre de dar, adoro dar esse exemplo, que é com o ensino fundamental, que é a equação, né? E antes da gente começar a tratar a equação a partir de fórmula, né? A partir de Bhaskara, antes da gente começar, mesmo quando a gente pensa na equação do primeiro grau, antes da gente começar isso, a gente começar pelo conceito de equação, né? De equa vem de equidade, equa vem de equilíbrio. Então, uma ação que se equilibra. Aí, depois que eu falo de uma ação que se equilibra, né? Entender o que é equação, é uma ação que se equilibra. Depois que eu entendo isso, em vez de ir na prática, a gente poderia ir para uma balança, né? Mas também, a gente sente não ter uma balança naquele momento para mostrar uma coisa e a outra a ponto de se equilibrar. A gente pode também trazer o exemplo de bairro. Adoro falar isso, viu? Esse exemplo para mim é praxe. O exemplo de um bairro. A gente pode trazer 2 bairros. Um bairro periférico e um bairro do centro da cidade. E aí, por exemplo, se eu pergunto o que tem... Me dê um bairro periférico aí, bem periférico. Da Zona Leste, bem periférico. Cidade de Tiradentes. Da UFABC. Desculpa, já que são da UFABC, pode ser do A, B ou C. Tá? Porque eu estou falando de São Paulo, capital. Deu A, B ou C. Aí um bairro periférico. A Renata tinha falado. Cidade de Tiradentes. Pronto. Ótimo. Cidade de Tiradentes é aquela areia branca, não, alguma coisa branca que tem, né? É isso. Então, tá. Cidade de Tiradentes. E aí eu vou trazer, já que você está em São Paulo, eu vou trazer o centro da cidade. E aí eu posso perguntar para o estudante. De um lado, eu botei Cidade de Tiradentes. Aí, o que tem Cidade de Tiradentes? E o que não tem Cidade de Tiradentes? Aí, ao ele dizer o que tem e o que não tem, aí eu trago o centro da cidade. Um bairro tipo Pinheiros, né? Ou
um bairro muito bom, de lá do centro da cidade. E começa a comparar o que tem um e que não tem no outro, tá? Então, o que falta na cidade de Tiradentes para ele ficar igual a lá em Pinheiros? Falta o quê? Ah, professora, ele falta porque ela tem um bocado de rua que não tem asfalto, ela tem um bocado de rua que, por incrível que se pareça, existe esgoto aberto. Não tem quadra de esporte para a gente brincar, não tem lazer, não tem o cinema, não tem. Pois é. Então, ao colocar isso, essa balança ficou exatamente no mesmo patamar, né? Ficou equilibrada. Isso significa equacionar uma equidade de ação que pode fazer. Aí, eu vou e trago o meu 2x igual a 8 e digo que esse x vai ser exatamente essa coisa que vocês acabaram de me dizer, tá? Então, eu vou equilibrar. Então, é facílimo, tá? 6 anos atrás, da Tiradentes com a perspectiva de 25% menor do que o de Alto de Pinheiros. Pois é, imagina. Pois é, Antônio. É dessa forma que a gente começa a conversar, tá? Para depois a gente diz, pois é, isso que você apontou aqui, ó, é o X da questão para tudo ficar equacionado, para tudo ficar equilibrado. Então, é muito fácil. Bora lá, Gislene. Oi, professora. Muito bacana essas discussões, né? Eu falei semana passada, novamente, que às vezes eu me sinto incomodada com algumas coisas, né? Eu trabalho com ensino fundamental anos finais. Eu sou fã de etnomatemática, já estudei bastante também o assunto, gosto de dar diferentes formas de se trabalhar com a matemática, mas eu me sinto um pouco engessada, eu queria a sua opinião sobre isso, referente às avaliações. A escola que eu trabalho, às vezes, traz muitas avaliações externas, e dentro dessas avaliações externas, eles são muito conteudistas, né? Então, acaba acontecendo desequilíbrio. As escolas geralmente trabalham o Enem, né? Focado nessa prova do Enem. Por exemplo, o Enem, ele vem focado nessa etnomatemática ou não? Isso faz com que realmente a gente fique engessado. Gislene, você só não me apertou, tá? Porque a gente está distante. E também porque a gente comunga de mesmo pensar. Olha só, tem a Provinha Brasil, né? Tem o Enem, e tem um bocado de outras provas. A gente coloca que a etnomatemática ela não nega esse saber, essa matemática escolar, é justamente por isso. Porque você tem que trazer uma e a outra. O Biratã, quando me orientou, ele dizia assim, olha, sabe que você chega na sala de aula, aí você tem que dar seu programa, né? Porque, principalmente se você for de escola particular, você tem que dar aquele programa todo. Aí ele fala assim, você dá o seu programa, e aí você deixa sempre um final de tempo no final da sua aula, ou começa a sua aula falando a partir da cultura local. E aí sai da cultura local e vai para o programa que eles querem. Sabe por quê? Porque hoje, ainda bem que hoje a etnomatemática já está conseguindo entrar no Enem, tá? Mas quando eles trazem um texto, por exemplo, tá? Um texto de De Ambrósio, né? Mas ele não tira que você precise conhecer uma porção de outras coisas que a etnomatemática não dá conta. E também, Gislene, nenhuma matemática dá conta de tudo, tá? Nem a matemática, nem as matemáticas que descendem dessa matemática, tá? Se você pensar na matemática financeira, ela não dá conta da matemática da aritmética. E se você pensar na aritmética, ela não dá conta da geometria. Então, uma não dá conta da outra, da mesma forma que a etnomatemática não dá conta e nem nunca se predispôs, nunca ousou, e eu vou dizer que louco quem quiser dizer que só vai trabalhar com etnomatemática tratando ensino básico e tratando de ensino fundamental. E ensino superior, por exemplo, eu tenho a felicidade de ter uma cadeira, né, que é etnomatemática. Mas você sabe para que curso ela está? Ela está para o curso de pedagogia, tá? Agora, sabe qual é a minha grande felicidade? Porque
O que eu preciso é que as pessoas vão para... os pedagogos e pedagogas percam o medo de ensinar matemática, porque não dá mais, porque são esses profissionais que fazem lá na base, e a criança chega cá já com esse medo, e, portanto, vai ficar a vida inteira a matemática sendo para alguns, a matemática sendo para poucos. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa quebrar lá embaixo, dizer que existem outras formas de pensar matemática, tá? E aí a gente vai pensar de uma forma e da outra. A gente vai trazer a matemática na base 10, mas também vai falar da matemática de povos outros que falam da base 6, tá? A gente vai falar da base 10 e dessa matemática que é dada na matemática que é dada com base eurocêntrica, mas também vai falar que a gente pode aprender matemática a partir da cultura local. Se a gente vai para a comunidade no campo, a gente pode aprender com eles. Se a gente está no centro da cidade com nossas crianças, a gente pode aprender a partir de outros saberes e fazeres, outros valores que elas possam ter. Então, não vai nunca, ainda, né? Um dia, quiçá, a gente tenha as duas coisas, né, equivalente. Mas, por enquanto, a gente fica dando, sem esquecer que a gente precisa trabalhar com a etnomatemática e as outras, a matemática eurocêntrica, que é essa matemática que eu chamo escolar, tá? Sem negar a matemática escolar. Etnomatemática não nega a matemática escolar. Ela só vai dizer que a matemática escolar, inclusive, é uma etnomatemática. E, para dizer isso, eu já procurei briga em muitos locais, porque quem é de matemática pura tenta me provar que não é. E aí eu consigo provar facilmente que se eu tenho essas tica da matema de uma etno, tá? E tica enquanto técnica, matema enquanto forma de calcular, de pensar, de produzir, e a etno, não como etnia, etno de cultura. Então, essas ticas, essas matemas que a gente tem na Europa, ela é uma só etno, é de uma única etno. E o que a gente quer hoje é que a gente tenha na sala de aula várias etnos, para que a gente quebre essas epistemes, para que a gente encontre pessoas como a Jéssica, que veja e diga assim, agora eu estou conseguindo perceber que eu posso falar de outras matemáticas, tá? Que a gente possa estar dialogando e dizendo assim, olha, não vou negar, tá? Mas eu vou dizer para você que existe esse caminho, que é a partir da formularizada, tá? Porque a gente tende a nem tratar matemática com o olhar como se estivesse tratando de uma área do conhecimento como outras. Não, a gente fala de matemática como se estivesse falando para matemáticos, tá? A gente tem que pensar que a gente está ali na sala de aula, ao estar em sala de aula, e nós, a menos que a gente esteja, quando a gente está na sala de aula de matemática para matemáticos, tá? E mesmo quando estava matemática, pode ser que engenheiros estejam fazendo aquela disciplina, tá? Que já é matemática aplicada. Então, se a gente está falando de matemática só com e para com matemática, a gente tem uma linguagem. Se a gente estiver falando para outros jovens, para outras crianças que vão fazer história, geografia, ciência, matemática, engenharia, direito, a gente tem que saber que a gente não pode estar negando o conhecimento dos outros, né? A gente vai trazer, olha, menina, existe essa matemática sim, mas existe tantas outras, ok? Desculpa, tá, Marcelo, com a mãozinha suspensa, Ana, Júlia e Renato. Bruno, você sabe a sequência e eu vou responder. Tá. Renata? Tá, Renata. Oi, me ouvem bem, gente? Acho que eu estava falando muito baixinho na outra hora. Desculpa, mas ouve bem agora, Renata. Legal. Professora, eu fiquei muito encantada quando eu li o seu artigo, que foi aquela das elipses. Eu não sou da área de matemática, eu sou da área eu sou de história, né, minha graduação, e eu fiquei bastante encantada e aquilo, quando a senhora estava falando sobre o equilíbrio dos pesos, eu já fiquei pensando num projeto com o equilíbrio dos pesos dos dois bairros, fazendo a elipse, cruzando com história e geografia. Eu já fiquei... Fui muito longe, talvez, mas já fiquei pensando nisso. Pode falar. Eu vou te falar, mas você não vai muito longe, não.
você pode pensar na matemática territorial, tá? Porque a gente pensa em território e territorialidade. E aí, quando a gente discute território e territorialidade, já que você é da história, você pode procurar a história desse território, né? A história desse território e começar, e aí se você, por um acaso, você pode chamar um outro colega que seja da matemática e mostrar que é ineco. Há uma inequação nessas relações, tá? Essas relações, e há uma diferença entre equação e inequação, justamente porque a inequação, ela é bem, ela diz para você quem é superior e quem é inferior, tá? Exato. Ela dá para você um ângulo de superioridade e outro ângulo de inferioridade, tá? Então, esse ladinho aberto é sempre para quem é superior, tá? Vai crescendo. E o K fechado é para o inferior. Ele está aqui, tá? Então, nessa mesma proporção, nessa mesma relação de maior que ou menor que, ou maior ou igual que, você pode pensar em territorialidade e discutir com outro professor como é que você traz, fazer intersecção entre matemática, história e matemática. E até pode fazer entre matemática, história e geografia, e matemática, história, geografia e ciências. Sim, e uma coisa que me pareceu ali pelo seu artigo é o quanto a etnomatemática traz tangibilidade para a matemática, né? Porque tem muitos conceitos que eu vejo como abstratos, assim, eu lembrei quando eu era criança, né, quando eu estava estudando e só assimilando as fórmulas, mas eu sentia falta dessa materialidade, de conseguir visualizar aquilo no meu mundo. Sim. Quando você fala de materialidade, eu gosto de falar sempre do jogo Mancala, tá? O jogo Mancala te dá uma materialidade muito grande para você pensar em conjuntos, tá? Então, em tantos outros, mas para você começar a pensar nessa relação de conjunto, para você pensar em relação de terra, mas também em relação de conjunto. Essa questão, porque é preciso que a gente perceba, né, que as relações matemáticas elas não são só e unicamente abstratas. Ela também é abstrata, mas ela também é concreta. Dá para você pensar sobre ela. E aí eu trago um exemplo também, que eu tenho uma sobrinha, hoje, para você imaginar que já tem um tempão, hoje ela está indo, inclusive, para fazer medicina, né? E aí ela só tinha 3 anos, né? Aí ela falou assim, ela chegou na escola, aí falou para a professora, você sabia que o 3 é igual a mim? Tá? Porque ela tinha 3 anos. Olha, 3 é igual a mim, o 3 pode fazer assim, e o 3 pode fazer, ela fez com um corpinho assim, botar assim o corpinho no chão, para fazer um triângulozinho. Então, pode ser de várias formas o 3. O 3 pode ser igual a mim, igual assim, igual o corpinho assim. Aí a professora achou que isso era antecipar, porque, por coincidência, na minha casa tem muitos matemáticos, né? A gente tem 3 matemáticos, né? Então, que era antecipar conhecimento para a criança. Não, eu nem sabia, ou a gente nem sabia, que o igual a ela era o que ela estava pensando, porque ela tem 3 anos, então, ó, igual a mim, eu tenho 3 anos, 3 é assim, igual a mim. Então, tem várias formas que são abstratas, né, porque está ali dentro da cabecinha dela, a gente não sabe o que ela está pensando, mas também tem várias formas que são concretas, porque quando ela faz com o corpinho dela o 3, né, o corpinho dela o 3 assim, fazendo um triângulozinho, que é a cabeça para o chão, né? Então, forma-se o 3, então a gente tem que ter essa percepção, né? Essa auditiva sensível, que é preciso para que a gente perceba que não é antecipar conhecimento, não. É porque tem criança que é ela, né? Ela está percebendo, né? E ela vai além do que a gente possa imaginar. Legal. Vai ter que já correr, né, Bruno? Temos mais 15 minutos. Ai, meu Vamos Deus, lá. desculpa, eu falo Não, muito. imagina. Quando o papo é bom, vai fluindo. Ana Júlia? Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Boa tarde, Ana Júlia. Eu tô com uma dúvida em relação à relação da etnomatemática com a decolonialidade. Para se trabalhar a decolonialidade dentro da matemática, dentro do ensino de matemática, se necessariamente vai cair numa prática de etnomatemática ou existem outras formas de ter a decolonialidade? A decolonialidade te diz que você precisa quebrar as hegemonias, né? As epistemes que dizem para você que só existe uma forma de fazer, de pensar e de ser. A relação que existe
entre decolonialidade e etnomatemática é justamente porque a etnomatemática ela te diz isso. Ela te diz que você pode quebrar todos os epistemes pensando a partir de outros saberes, outros fazeres. Então, a identidade que existe entre um e outro está justamente aí, tá? Em você não ter que eu pensar em etnomatemática e eu tenho que trabalhar com números. Primeiro que matemática não é só número. Tá? Quando a gente está problematizando, isso aqui, que a gente está fazendo, eu e você, Ana Júlia, a gente está matematizando, tá? Quando a gente problematiza, o que você fez foi matematizar, tá? Então, quando a gente problematiza, a gente está matematizando. Então, para a gente trabalhar com a etnomatemática, a gente não precisa só trabalhar com números, com essa percepção que se tem de que a gente precisa trazer número para dizer que está fazendo matemática, tá? A gente precisa ter entendimento a partir de outros saberes e outros fazeres e outras culturas, não apenas de uma. Entendi, muito obrigada. Ok, obrigada a você. Vamos lá, Marcelo? Oi, professora Eliane, muito obrigado pela sua fala aqui, que é uma delícia escutar esse discurso arejado, porque a gente está nessa coisa que a Gislene falou, essa coisa engessada, né? Então, é gostoso a gente pensar nessas perspectivas, né? Eu vou falar rapidamente, porque a gente tem pouco tempo aqui. Eu tive uma experiência, o professor Bruno já ouviu, ele vai ouvir de novo, uma pena que ele tem que ouvir toda hora mesmo. Não, agora é rapidinho. Eu tive uma experiência, não foi exatamente com etnomatemática, mas eu trabalhei com desenhos de Angola, usando material do Paulo... Sona. Isso, exatamente. É um material que é bem conhecido, né? Usei um livro dele, usei um artigo também. E quando eu dava aula no Fundamental, né? E eu nunca vi a molecada tão feliz aprendendo matemática como daquela vez. Inclusive, eu envolvi os pais de alunos, eu trouxe eles para a escola, para a gente trabalhar com desenhos de Angola, então tinha toda aquele diálogo entre texto, matemática, então era uma coisa interdisciplinar, o professor de português trabalhou comigo, enfim, foi uma coisa super bacana. Mas eu e a escola sofremos também com isso que a Gislene comentou, a coisa do currículo, essa coisa estabelecida, então a gente tomou bastante porrada, tá? Para falar o português claro. E como eu tinha uma diretora que enfrentava, então a coisa fluiu. Mas eu queria só relatar que realmente é complicado a gente fazer isso. Eu consegui fazer, porque eu tinha uma diretora que, por exemplo, os pais perguntavam qual é a garantia de que nessa escola, com esse projeto todo maluco, todo aberto, qual é a garantia de que meu filho vai conseguir passar na escola federal, no vestibulinho. E aí a minha diretora, que era muito bacana, dizia, olha, aqui a gente trabalha com educação. Então, garantia é na Casas Bahia. Aqui, a gente tem um projeto que a gente acredita. Então, mas era muito embate, né? É muito complicado. Mas, então, assim, só para dizer que eu não trabalhei com etnomatemática propriamente dita, porque eu não fui explorar a matemática daquela comunidade. Mas só de levar a matemática de Angola, por exemplo, e trabalhar com a molecada foi uma coisa muito, muito proveitosa. Então, assim, reforçar mais uma vez para todo mundo que a gente precisa, de vez em quando, ser um pouquinho desobediente mesmo e tentar quebrada, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai quebrar, né? E é isso, é só um relato aí, só para ir cutucando os colegas aí, porque eu também fui cutucado com isso foi muito difícil para mim de fazer, mas eu fui cutucado... Ô, Marcelo... Foi... Maravilha, professora. maravilha. Olha, primeiro, que é necessário que a gente seja insubordinado. Isso, insubordinado, eu tinha esquecido a palavra, obrigado. A insubordinação isso faz a gente ir longe, tá? E que legal que você vivenciou essa experiência. E essa experiência, às vezes, não pode ter resposta imediata. Mas sabe como vocês conseguem, talvez, dar conta? Quando vocês trabalham com um e com o outro, faz com que a criança entenda, inclusive, o conteúdo que está lá na ementa, tá? A partir
do que é, descobrimento não é tratado como conteúdo curricular, né? Sim. Da grade escolar. É horrível isso. Tá? Então, aqui a criança consegue compreender o conteúdo a partir desses desenhos, tá? E você sabe que com esses desenhos a gente é possível ensinar multiplicação, são vários conteúdos. Um monte de Então, coisa. você pode fazer uma coisa e a outra, né? E antes a gente só tinha Paulo Guedes que discutia sobre isso, né? Que trazia isso. Então, os livros mais conhecidos de Paulo Guedes. Sim. Hoje, Jorge Veloso é um outro autor que eu indico para vocês que comecem a pesquisar Sona também, a partir de Jorge Veloso. Uhum. Maravilha. Obrigado, Legal, professor. obrigado. Obrigado, Obrigado, professor também. Que isso. Antônio? Antônio? Oi, pronto. Desculpa aí. Então, eu li os livros do Guedes, né, do Paulo, e acabei, como estrangeiro, não conseguindo entender aquele negócio lá, não. Tá? Mas aí a gente fez com o grupo que eu tenho aqui de formação de professores, de educadores, né? A gente fez o exercício de tentar entender e de brincar com aquela geometria toda e entrar naquele mundo de Angola, do Congo, né, daquela região toda, para ver que mundo que era esse. E aí, como a gente fica viciado em algumas coisas, uma delas é construir jogos cooperativos de tabuleiro, né? A gente está nessa vibe aí fizemos o Ubuntu, né? Até começou lá na Federal do ABC, depois veio a pandemia e não encontrou por lá, a gente fez por conta própria, né? E a gente foi mexendo e criando, e copiando, criando, né? E fizemos um tabuleiro. E o tabuleiro, então, ele tem dois lados, né? E aí dá para usar o tabuleiro de forma altamente competitiva, com investimento de bolsa de valores e tal, né? Isso naquilo que é de um outro mundo, a gente captura para esse mundo. Só que depois tem uma história, uma narrativa, né, de uma das guardiãs dos 13 planetas que vem ao mundo e conhece esse mundo atrapalhado, então é dentro da narrativa que o jogo se dá. E nesse jogo aí ele começa a acompanhar os traçados do Sona, né, do Luzona lá, né, vai seguindo, né, e com sementes. Então o jogo se torna, cada um vai pondo a sua semente em jogo e dá outra pauta para a brincadeira. Além de dar 8 dos grandes valores que eu coloquei aí agora também, né? Grandes valores que entram no jogo, além da poética, afro e tal, né? E aí vão... Agora, como fazer isso nesse campo da matemática, né? Que eu não sou dessa área, que eu sou estrangeiro, nós todos somos estrangeiros que estamos aqui, outros farão, mas que o jogo dá uma vibração, uma conexão com a África e tal, dá o ambiente propício para isso, isso já está... A gente já fez em vários, com criança, com adultos, com famílias, com comunidades, então é uma coisa que tem um potencial aí. Tá? Então, até os estrangeiros podem fazer um pouquinho de aproximação da etnomatemática, talvez. Eu coloquei o tabuleiro lá no WhatsApp, se alguém quiser olhar o tabuleiro depois, está disponível lá. Desculpa tomar tanto tempo assim. Olha só, Antônio, a gente só tem que tomar o cuidado com determinadas apropriações. Aí agora eu estou falando, me olhando, né, enquanto... eu falo que eu sou uma diaspórica, né? Uma africana diaspórica, né? Então, tomando o cuidado, porque nas histórias que são do Sona, você muito pouco, ou você... Eu desconheço, tá? Eu, particularmente, desconheço, pode ser que exista. Mas essa relação que tem dessa apropriação... que é dada com valores outros que não sejam valores da corporeidade, esses valores que você trouxe aqui, tá? É dado nele, tá? Mas os valores eurocêntricos do capitalismo, ele não aparece, não. Ele aparece, as histórias são todas assim, né? As histórias você tem que imaginar, há uma briga entre duas famílias, né? Aí eles fazem aquele desenho ali do chão para poder contar aquela história, tá? E sempre o sono ele é desenhado sem que você tire a mão do chão, tá? Você não pode sair, não, para poder fazer outro risco, né? Você vai contar a historinha toda ali. Tanto que o outro que quiser recontar vai conseguir seguir aquela linha e vai recontar. É interessante, mas
essa particularidade que a gente precisa ter, né? Mas bacana. Agora, também, Antônio, eu acho que você também, pensando em jogos, né? Eu tinha falado antes do Mancala, né? Também é um jogo de tabuleiro muito interessante, muito importante. Você pode ter trabalhado. E São Paulo, capital, a Prefeitura de São Paulo fez formação com o jogo Mancala em 2016, né? Eu era formadora aí, naquela época. Eu era formadora. Eu quem fazia a formação. Professora, a gente tem mais 2 perguntas, eu vou fazer elas juntas, é do Rodrigo e da Vivili, e aí a gente finaliza, pode ser? Sim, sim. Então, Rodrigo, pode fazer, depois a Vivili já faz em seguida, e a professora comenta. Olá, boa tarde. Professora, vou ser bem breve na pergunta, que é a seguinte, pensando, né, no que falta para a ascensão da etnomatemática, né? Então, acho que passa bastante pela formação de professores, por políticas educacionais. Então, assim, que você, na sua concepção, que falta, né, para a ascensão, para que a etnomatemática se popularize, né, nas escolas, entre os professores e por aí vai. Vivili? Não estou te ouvindo, Vivili. Acho que está sem áudio, Vivili. Sim. Agora. Quero agradecer à professora, não vou fazer pergunta, muito linda. Eu sou da área de ensino de matemática aqui na UFABC, e 2 de minhas alunas, a Ana Júlia e a Jéssica. A Jéssica eu fiquei sabendo agora que quer enveredar pela etnomatemática, mas a Ana Júlia já está desenvolvendo nessa linha aí o mestrado dela, tá? Então, eu quero agradecer muito, e como eu fiquei sabendo hoje que eu vou coordenar a disciplina de seminários de pesquisa em educação no próximo quadrimestre, no nosso curso de graduação, diga-se de passagem, a licenciatura em matemática, ela ousou na construção do novo projeto pedagógico, não esse interdisciplinar, o específico anterior, onde nós incluímos a disciplina de estudos étnicos raciais, tá? E como disciplina obrigatória, inclusive também a de educação inclusiva. Bom, eu gostaria de convidá-la para dar um seminário similar a esse. Claro que é para a turma da graduação, mas eu pretendo abrir para o público em geral. Então, é uma forma também, né, Rodrigo, de disseminar essa visão, né? Obrigada. Ok, professora. Rodrigo, a sua pergunta, eu acho que você tem a resposta dela, né? Porque qualquer área do conhecimento, ela aumenta a partir do momento que ela é disseminada, tá? Quando você for fazer seu mestrado ou doutorado, quando a Ana Júlia, que já tem interesse, né? E quem mais que foi que tem interesse? Jéssica. E a Jéssica, né? Então, assim que se dissemina, tá? A outra forma é também você não negando e você trazendo uma e a outra para a sala de aula, tá? É você citando autores da etnomatemática, é você cobrando dos autores, pode me cobrar, inclusive, cobrando dos autores que produza mais, tá? Que saia de ensino e pesquisa, mas também vai escrever, né? Porque é necessário, a gente precisa dessas publicações. Eu vou estar saindo agora, inclusive, eu me coloquei como meta, eu saí, pelo menos, 2 artigos, né? E eu vou sair do pós-doc no próximo ano, então, quando eu sair do pós-doc, eu acho que eu tenho mais tempo de poder escrever mais, mas fazer essas publicações. Então, essa é uma forma, viu? Ter a certeza que hoje já há um reconhecimento da etnomatemática e os matemáticos que se sentem matemáticos puros, né? Muitos deles admiram a etnomatemática, só não sabem como levar para a sala de aula, né? Por isso que eu falo que eu citei para você Simone Moraes, que é da UFBA, porque, lógico, que Simone Moraes é uma das professoras que dá matemática pura, né? É algebrista. Mas ela traz no projeto de pesquisa, no projeto de extensão dela, jogos de tabuleiro, jogos africanos. E aí ela
faz um diálogo de jogos com a etnomatemática muito bom, tá? Então, a gente faz dessa forma, né? Então, eu vou contar com você, Rodrigo, eu vou contar com a Luciene, vou contar com a Elizabeth, que, salvo engano, eu já conheço, vou contar com o Bruno, vou contar com o Felipe, com o Marcelo, com o Jorge, com o Vivi, com a Ana, com a Renata, com o Antônio Salvador, com a Ludmila, com a Gisele, e com mais 10 outras pessoas que não estão aparecendo aqui na minha tela, mas eu tenho escrito aqui mais 10 pessoas. Então, eu vou contar com todos vocês, porque é assim que se cresce. É assim que a matemática, a etnomatemática, ela está aqui no Brasil desde a década de 70. E aí você se pergunta quantas universidades é que tem etnomatemática enquanto área do conhecimento. É obrigatória ou não obrigatória? Tá? Mas quantas delas? E aí hoje você conta. Mas hoje, quando você vai para um congresso de etnomatemática, você vê tanta gente pesquisando etnomatemática que você diz, poxa, eu pensava que só era eu única. Então, é importante também. Tá? É importante essa relação e você poder estar conversando com outras pessoas, né? E estar, inclusive, questionando a etnomatemática também. Tá? Não é aceitação pura, não. É aceitação com questionamento, é aceitação com dúvidas, é aceitação com proposições. Isso aí, inclusive, é que a gente pensa que é decolonizar. Porque se a gente só contesta, a gente está apenas descolonizando. Quando a gente vai e coloca, a gente faz proposições, a gente está decolonizando. E assim, acho que encerro agradecendo a Bruna pelo convite, e dizendo que me coloco à disposição. Eu espero que não é tão fácil, né, Bruno? Essa agenda, mas desculpa, gente. Mas a gente consegue como hoje, tá? Gostaria de que a gente pudesse ter sido mais intenso, mas a gente foi no que a gente conseguiu dar, tá bom? Obrigado, professora. Não, acho que foi muito intenso e fluido, né? Fluiu aqui, né? Foi muito gostoso ouvir você falando, os alunos se colocando, e eu acho que quando o papo é bom, ele rola assim mesmo, né? Então, queria agradecer muito a sua participação, peço desculpa pelo desencontro ali no começo, mas esse mundo da tecnologia é isso aí, né? Mas a gente se encontra, né? Os bons, eles se encontram, né? Então, obrigado mesmo pela sua participação, pela participação e interesse de todos aqui, e também fico à disposição porque você precisar. A Vivi e a Elizabeth também são professoras aqui do programa. A gente aqui oferece a FABC para que precisar, estamos disponíveis aqui também, tá bom? Ok. Obrigado mesmo. Também me coloco à disposição, inclusive quando estiverem na pesquisa, né? Vocês que terão orientandos e orientandas que possam querer pesquisar etnomatemática, me coloco à disposição, tá? De a gente estar dialogando acerca de... E, quiçá, uma coorientação. Quiçá, né? Legal. Uma coorientação. Legal. Obrigado, professora. Obrigado a todos os presentes. A gente se encontra, então, na próxima semana. Tchau, pessoal.